No ano de 1884, o mundo era um lugar muito diferente, repleto de mistérios e desafios que hoje parecem quase inimagináveis. As notícias viajavam à velocidade de um navio a vapor, levando dias, semanas, até meses para alcançar seu destino, enquanto a vela ainda ditava o ritmo das grandes travessias, enfrentando os caprichos do vento e das marés. E o mar aberto. O mar aberto guardava mistérios e perigos que hoje mal podemos imaginar, um vasto desconhecido. A vastidão oceânica inspirava tanto a admiração quanto um medo profundo, primal, que tocava a alma dos navegantes. Era uma época em que homens rudes, calejados, enfrentavam a fúria da natureza com ferramentas toscas e uma fé inabalável, desafiando o impossível. A vida no mar era uma provação constante, imprevisível como o humor dos deuses, uma luta diária pela sobrevivência. Marinheiros passavam meses, até anos, longe de casa, da família, do aconchego de um porto seguro, vivendo em um mundo de incertezas. Enfrentavam tempestades que fariam tremer o mais bravo dos capitães, testando os limites da coragem humana e a solidão que corroía a alma. Um companheiro constante nas longas jornadas. Além disso, havia doenças que não davam trégua, ceifando vidas e deixando marcas profundas. A promessa de aventura e fortuna, como um canto de sereia, atraía muitos para este mundo de dificuldades, um chamado irresistível. Mas a realidade, essa era frequentemente brutal, implacável, sem piedade para com os despreparados. Para aqueles que se aventuravam longe da costa, o destino era uma página em branco, cheia de possibilidades e perigos. Cada viagem era uma aposta contra a natureza, um jogo de dados com a morte, onde a sorte e a habilidade eram cruciais. A tragédia espreitava a cada onda, a cada mudança de vento, sempre à espreita. A sobrevivência dependia de habilidade, da sorte e, às vezes, de escolhas que nenhum homem jamais deveria ter que fazer, decisões de vida ou morte. A história do Mignonette, um iate britânico que zarpou em 1884, encapsula perfeitamente a natureza desafiadora da vida no mar, um verdadeiro teste de resistência. O destino do Mignonette, e em particular de um jovem grumete chamado Richard Parker, tornou-se um ponto exemplar sobre sobrevivência, desespero e os limites da lei quando o homem se depara com a verdadeira face da natureza, uma história que ecoa até hoje. O Mignonette, um iate modesto de apenas 28 pés, havia sido fretado para levar um advogado australiano e sua família de volta para casa. Era uma embarcação pequena, mas robusta, pronta para enfrentar os desafios do mar. Para comandar a pequena embarcação, um homem experiente, curtido pelo sol e pela água salgada, o capitão Tom Dudley. Ele era conhecido por sua bravura e destreza em situações adversas. Dudley era um lobo do mar respeitado, conhecido por sua habilidade em águas brávias e por manter a cabeça fria quando o perigo batia à porta. Sua reputação o precedia e ele era a escolha perfeita para essa jornada. A tripulação era formada por 3 homens: o imediato Edwin Stephens, o marinheiro Edmund Brooks e o jovem grumete Richard Parker. Cada um deles tinha um papel crucial a desempenhar na segurança e sucesso da viagem. Parker, um órfão de apenas 17 anos, embarcava em sua primeira grande aventura marítima, o peito cheio de sonhos e a cabeça cheia de histórias fantásticas. Ele via o mar como um portal para um futuro promissor. Mal sabia ele que o destino lhe reservava um fim tão trágico, tão cruel. A inocência de sua juventude não poderia prever os horrores que estavam por vir. O Mignonette deixou a Inglaterra em maio de 1884, navegando para o sul, rumo ao desconhecido. A tripulação estava cheia de esperança e determinação. Os primeiros dias foram de calmaria, a brisa soprando suave como um acalanto. O mar parecia acolhedor, quase amigável. Mas o Atlântico Sul, imprevisível como uma fera selvagem, logo mostrou suas garras.
A tranquilidade deu lugar à inquietação. Tempestades furiosas se abateram sobre a pequena embarcação. Ondas colossais ameaçavam engoli-la por inteiro. A tripulação lutava contra a fúria da natureza. Apesar dos desafios, a tripulação se manteve firme, unida pela experiência de Dudley e pela crença na força do Mignonette. Eles acreditavam que poderiam superar qualquer obstáculo. Mas o destino, o destino, às vezes ele escreve roteiros cruéis, e para o Mignonette a tragédia se aproximava. A esperança começava a se desvanecer. A quilômetros de distância de qualquer rota comercial, uma onda monstruosa, como jamais haviam visto, atingiu o iate em cheio, abrindo um rombo em seu casco, condenando-o a um fim abrupto. A pequena embarcação não teve chance contra a força implacável do mar. O impacto da onda foi brutal, avassalador. A água invadiu o Mignonette com a fúria de 1000 cachoeiras, engolfando tudo em seu caminho. Em questão de minutos, o outrora orgulhoso iate se transformou em destroços à deriva, um brinquedo nas mãos da fúria do oceano. A tripulação, pega de surpresa, lutou com a bravura dos navegantes natos contra o naufrágio. Agarrados aos destroços, conseguiram lançar um pequeno bote salva-vidas ao mar, sua última esperança, um fio tênue entre a vida e a morte. Encharcados, famintos, o corpo moído pela exaustão, eles se espremeram no frágil bote, observando o Mignonette desaparecer lentamente nas profundezas escuras. À deriva no vasto e implacável Atlântico Sul, a situação era desesperadora. O bote, mal equipado, oferecia pouca proteção contra o sol implacável e a maresia que corroía a pele e a alma. A comida era escassa, resumindo-se a 2 latas de nabos, um banquete cruel diante da fome que os corroía. A água potável logo se esgotou, cada gota preciosa como ouro. Os dias se arrastavam em um ciclo de sofrimento. O sol escaldante castigava suas peles. A fome corroía seus estômagos. A sede se tornava um tormento constante. O mar, antes símbolo de aventura e liberdade, agora mostrava sua verdadeira face, um deserto líquido, cruel e implacável. À medida que os dias se transformavam em semanas, a esperança, outrora uma chama teimosa, começava a se apagar. A fome e a desidratação cobravam seu preço, implacáveis. Richard Parker, o jovem grumete, sofria mais que os outros. Sem a resistência física dos marinheiros calejados, ele se tornava a cada dia mais fraco, à sombra de si mesmo. Em um ato de desespero, Parker bebeu água do mar, um erro fatal que o deixou à beira da morte. Delirante, a vida se evaindo a cada respiração, ele se tornava um fardo para os outros, um peso na consciência daqueles que lutavam para sobreviver. A terrível realidade se impunha. A morte de Parker parecia inevitável, e sua carne, seu sangue, poderiam ser a única chance de sobrevivência para os demais. Dudley, o capitão, carregava o peso da decisão. Sacrificar um homem para salvar os outros? Um ato abominável, impensável. Mas permitir que todos morressem de fome seria menos cruel? A linha tênue entre a necessidade e o assassinato nunca pareceu tão tênue, tão cruelmente indefinida. Em um momento de desespero absoluto, de escuridão moral, Dudley tomou a decisão mais difícil de sua vida. Com a concordância relutante de Stephens, ele sacrificou o jovem Parker, justificando o ato como um mal necessário para a sobrevivência do grupo. Durante 5 longos dias, a tripulação do Mignonette sobreviveu alimentando-se do corpo de Richard Parker, um jovem e desafortunado marinheiro. Um pacto macabro, um fardo que carregariam para sempre em suas consciências. Então, quando a esperança já se esvaía, um golpe de sorte, um verdadeiro milagre. Eles foram avistados por um navio alemão que cruzava aquela rota improvável e deserta. Resgatados do mar, magros, traumatizados, assombrados pelo ato terrível que haviam cometido,
Eles retornaram à Inglaterra como sobreviventes de uma tragédia marítima sem precedentes. Mas o alívio da sobrevivência durou pouco, logo se transformando em um novo pesadelo. A história do que realmente havia acontecido a bordo do bote salva-vidas se espalhou como pólvora, causando uma enorme comoção na sociedade vitoriana da época. Dudley e Stephens foram presos, acusados de assassinato em um julgamento que abalaria a Inglaterra, colocando em xeque os limites da lei e da moralidade humana. O caso Mignonette se tornou a sensação do momento, atraindo a atenção de todos. A defesa argumentou que os homens haviam agido por necessidade extrema, que a lei dos homens não se aplicava em situações tão desesperadoras de sobrevivência. A acusação, por sua vez, defendia que o assassinato, em qualquer circunstância, era um crime hediondo, injustificável e que deveria ser punido. O júri, dividido entre a compaixão pelos réus e a necessidade de justiça, chegou a um veredito controverso: culpados, mas com a pena reduzida para 6 meses de prisão. O caso Mignonette estabeleceu um precedente legal importante, gerando debates acalorados sobre a natureza da necessidade, da moralidade e os limites da lei em situações extremas e desesperadoras.